Opa pessoal, tudo certo? Basquetinho no ar para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito da principal notícia de troca que aconteceu nessa última quarta-feira. Pascal Siakam não é mais jogador do Toronto Raptors, ele ruma ao Indiana Pacers para jogar do lado de Miles Turner, Tyrese Haliburton, ser treinado pelo Rick Carlisle e também deixa aí 3 escolhas de draft de primeira rodada para o Toronto Raptors. Sim, essa é uma parte dessa troca que envolveu o Siakam para Indiana e também que enviou, além dessas 3 escolhas de primeiro round de draft, Bruce Brown para o Toronto Raptors. A gente já vai falar a respeito dessa troca, quem saiu vencedor, o que a gente acha a respeito dessa troca em si, como isso impacta as apostas envolvendo Toronto Raptors e também Indiana Pacers nas próximas rodadas. Lembrando que a gente tem um canal de apostas esportivas com foco em NBA, o card vai ficar aqui embaixo e aqui em cima para vocês, né? Link aqui, card aqui e do lado o nosso grupo VIP para vocês conhecerem e ficarem por dentro dos melhores números e estatísticas, e é assim que nós somos lucrativos por lá. Mas aqui no Basquetinho a gente fala a respeito de basquete somente, então a gente pede pra gente continuar com esse projeto, o like de vocês, só clicar no botão de joinha, não custa nada, meta de 15 likes para esse vídeo, e também se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, beleza? Mas chega de enrolação, bora falar de basquetinho? Bom pessoal, o Toronto Raptors finalmente troca o Pascal Siakam. Nos últimos anos, nas últimas janelas, digamos assim, o Pascal Siakam sempre foi um nome que estava envolvido em rumores de troca. Ele, que é o remanescente do título do Toronto Raptors, o último dentro desse elenco que na temporada passada perdeu o Fred VanVleet e dessa vez perde o seu camisa 43. O Pascal Siakam foi um jogador muito importante nos últimos anos para esse Toronto Raptors, mas além da troca desses jogadores, eles também perderam seu técnico Nick Nurse, que rumou ao Philadelphia 76ers. Então ali a gente já tinha indícios de que o Toronto Raptors ia partir para uma reconstrução, para um novo projeto, e esses indícios só foram mais evidentes a partir do momento em que o OG Anunoby, o que foi uma grande surpresa para muitos, foi trocado ali para o New York Knicks. Também a gente podia ver nos últimos jogos, na verdade desde o começo dessa temporada, o Scottie Barnes tendo protagonismo muito maior do que o do Pascal Siakam, que sim, era um dos principais cestinhas da franquia e talvez o melhor jogador, mas o Scottie Barnes tem aí um futuro brilhante pela frente, vem sendo desenvolvido como armador titular dessa franquia, e com a chegada de RJ Barrett, Manuel Quickley e tudo que virá pela frente, a gente sabe que o Toronto Raptors agora, apesar de jogar no leste, pode ser sim que eles se classifiquem ali para um play-in, porque a gente sabe que o leste é um pouquinho menos competitivo, o objetivo dele está em olhar para frente. Só que o grande ponto é que era praticamente irrecusável essa proposta de 3 escolhas de draft de primeira rodada, principalmente tendo em vista que você é uma franquia em reconstrução. A gente tá falando de um Indiana Pacers que arriscou alto, arriscou muito trocando ali o Bruce Brown, e o Toronto Raptors pode trocar esse jogador. É um jogador que tem muito a contribuir com diversas franquias da NBA, foi campeão pelo Denver Nuggets e era um dos reservas mais versáteis e importantes daquele elenco. Então não só o Toronto Raptors consegue 3 escolhas importantes para reconstruir essa nova equipe que eles pretendem formar em torno do Scottie Barnes, como eles ainda também podem trocar o Bruce Brown. A gente também tem ali o New Orleans Pelicans sendo envolvido nessa troca, mas ainda não foi revelado o que eles recebem. Um grande fato é que, na minha visão, a equipe do Indiana Pacers sai como perdedora dessa troca. Não porque o Siakam não seja um excelente jogador, não porque ele não vá se conectar com o jogo do Tyrese Haliburton, mas porque o Pascal Siakam tem um tempo de contrato muito curto e ele já disse diversas vezes que ele pretende ser um agente livre. Todo mundo sabe que os jogadores adoram ser paparicado pela imprensa, pelos outros times, as outras franquias, para poder decidir o seu próprio futuro. Então a tendência muito grande é que ele não renove, é claro. Provavelmente a gente teve alguma conversa entre o Indiana Pacers, entre o Siakam, talvez eles assinem para poder depois fazer uma troca e eles não ficarem a ver navios, mas a gente não pode negar que o Indiana Pacers se arriscou muito nessa troca, e eles podem dentro de um ano se ver sem o Pascal Siakam e sem essas escolhas de draft que já foram. O Indiana Pacers é um time muito interessante, muito legal e divertido de se assistir. As pessoas são apaixonadas por essa franquia, principalmente por aquilo que eles vêm apresentando nessa temporada. O Tyrese Haliburton é mágico, e a velocidade e pace que esse time joga, e mesmo assim conseguem ser a melhor eficiência ofensiva da NBA no momento da gravação desse vídeo, impressiona. Mas eles entram naquele hall daquelas franquias que a galera gosta demais e eu gosto de menos. O Indiana Pacers é um time que não se defende muito bem, eu sempre enxergo isso como um problema. Eu digo que o Indiana é praticamente o Sacramento Kings da última temporada, que ataca muito bem e compensa a falta de defesa nesse ataque, mas
quanto tempo isso vai ser sustentável. Agora com Pascal Siakam, não só eles ganham um excelente pontuador e um jogador que já foi All-Star, mas eles também ganham um bom defensor, um jogador que pode se conectar muito bem com o Miles Turner nos momentos ali defensivos, né, fazendo algumas trocas. É um defensor versátil, tem os braços longos e também nos momentos ofensivos, não só ele pode fazer conexões interessantes com Tyrese Haliburton, mas também ele pode ser um desafogo, um respiro para o Haliburton, que é um jogador ali que sempre precisa estar em quadra para o seu time ser produtivo. Claro que o TJ McConnell sempre produz muito bem, é verdade, mas agora com Pascal Siakam dá para você ter praticamente a todo momento ali um All-Star dentro de quadra, o que é muito bom também. Outra coisa interessante que a gente deve destacar é que o Siakam é um jogador que pontua muito bem na transição, é um jogador que gosta desse jogo um pouco mais veloz, e o Indiana Pacers tem simplesmente um dos maiores ritmos da liga. Então não só ele pode se adequar muito bem a esse esquema, como ele pode também adicionar algo a mais dentro da velocidade e do pace desse time, que geralmente resolve as suas jogadas muito rápidas, mas agora vai ter um pontuador com números para poder comprovar o quão bom ele é na transição, porque ele vai ter várias oportunidades de pontuar. Então, se por um lado a gente acaba se limitando ali no mundo das apostas a explorar acima de tudo as assistências ali do Tyrese Haliburton, às vezes a sua pontuação, bola de 3, ou então até bloqueios e rebotes do Miles Turner, agora a gente tem mais um pontuador interessante. E sempre que a gente tem aqueles adversários contra o Indiana Pacers em que o rival defende muito bem o perímetro, a gente acaba pensando, caraca, em quem que eu vou investir? E a gente fica pensando, cara, vai ser o Miles Turner, mas ainda assim ele não é um jogador com tanto volume de arremessos no garrafão. Agora a escolha vai ficar um pouco mais fácil. O Indiana vai enfrentar um adversário que defende mal o paint, bora de Siakam. O Indiana Pacers vai enfrentar um adversário que defende mal o perímetro, sofre muitos pontos para jogadores ali do backcourt, vamos de Tyrese Haliburton. Só sei que as assistências dele devem aumentar por conta dessa conexão com o passar do tempo com Pascal Siakam, mas a gente também deve perder um pouco daquela minazinha de ouro que a gente tinha quando a gente falava de Indiana Pacers na hora de investir contra a defesa deles. Nos jogos mais recentes, eles já melhoraram um pouquinho a sua defesa, não dá pra dizer ainda que é uma boa defesa, mas melhorou, e já é um primeiro passo, e com a chegada do Siakam, a tendência é que eles melhorem ainda mais. Então ficar investindo ali no over contra o Indiana Pacers, ou então numa boa pontuação de um jogador que pontua bem na isolação contra o Indiana, vai deixar de ser interessante pelo menos num primeiro momento, tá? O Indiana é um dos times que mais sofrem pontos de mano a mano em toda a NBA, por isso que a gente sempre explora o melhor jogador rival nesse tipo de pontuação contra eles, mas agora eles têm um Siakam que é um bom defensor de cobertura, e se o Indiana Pacers for inteligente, em jogos mais decisivos, mais importantes, o Pascal Siakam vai ser quem vai marcar os principais jogadores rivais, principalmente se eles forem jogadores de médios para baixo, digamos assim, em questão de altura. Mais uma vez o Indiana Pacers joga alto, arrisca alto, mas a gente está falando de um primeiro momento que deve ser interessante, deve ser produtivo. No fim das contas, se essa aposta valeu a pena ou não, nós vamos ver com o desenrolar dessa questão contratual do Siakam, porque dentro de quadra acho que ele vai responder. Deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito dessa troca, se você acha que o Toronto Raptors venceu essa troca também, ou se vocês pensam diferente da gente. Desde já quero agradecer a audiência de vocês, o like eu espero que vocês tenham deixado, muito obrigado pela sua audiência e falou!